Shalom, irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais um encontro da nossa Haftará. Haftará é essa nossa 11ª Haftará, hoje falando sobre o profeta Ezequiel, um profeta maior, Ezequiel. Nós sabemos que os profetas eles são divididos em profetas maiores e profetas menores, isso de acordo com o tamanho dos seus livros, das suas obras. E o profeta Ezequiel, profeta maior. E antes de começarmos o nosso estudo propriamente dito, nós vamos estar orando e pedindo ao Eterno que abençoe esse estudo, como sempre tem feito e tem nos abençoado e nos capacitado. Amado Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos, ó Pai, aqui com os irmãos, ó Pai, estudando a Sua palavra, Pai. Palavra essa do profeta Ezequiel. Que esse estudo, ó Pai, possa nos dar sabedoria, conhecimento, discernimento da Sua palavra, ó Pai. Que o Senhor possa estar me capacitando, ó Pai, juntamente com os irmãos, para aprendermos cada vez mais, ó Pai, da Sua palavra, ó Pai, que é doce, ó Pai, a Sua palavra, ó Pai, que penetra em nossos corações, nos transformando e nos tornando, ó Pai, cada vez mais obedientes e cada vez mais sabedores da verdade, ó Pai, porque só a verdade nos liberta, ó Pai. Esteja nos abençoando hoje e sempre, é o que eu peço em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Então, meus irmãos, como sempre eu faço, a cada estudo nós vamos estar, antes de falarmos sobre a Haftará, essa porção que está em Ezequiel capítulo 37, versículo de 15 a 28, antes de nós falarmos propriamente da nossa porção, desse capítulo do profeta Ezequiel, dessa passagem, nós vamos estar fazendo um contexto histórico de quem foi o profeta Ezequiel. Então, irmãos, o profeta Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar na época do exílio do povo judeu na Babilônia. O profeta Ezequiel, ele viveu no mesmo tempo, quer dizer, ele foi contemporâneo do profeta Jeremias e do profeta Daniel. Só que eles viveram na mesma época, só que o profeta Ezequiel, ele foi levado cativo pelo rei Nabucodonosor. Então, eles não estavam no mesmo local. Daniel estava num local, Jeremias em outro local e Ezequiel em outro local. Em nenhum momento da história eles vão estar juntos, mas eles viveram o mesmo período. O profeta Jeremias, então, ele já estava pregando há mais de 4 anos quando Ezequiel nasceu. E Ezequiel, ele era um sacerdote, porque o pai dele era um sacerdote e ele era levita. O profeta Ezequiel, ele era levita e ele era também da linhagem de Arão. Então o profeta Ezequiel, ele nasceu um sacerdote, ele foi preparado para ser um sacerdote. O profeta Ezequiel foi um dos homens levantados por Deus para profetizar no exílio do povo judeu na Babilônia. O nome, irmãos, Ezequiel significa Deus fortalece. Ezequiel era filho de Buzi e pertencia à família sacerdotal, ou seja, ele era um sacerdote. Está lá em Ezequiel capítulo 1, versículo 3. Além desse relato que Ezequiel era filho de Buzi e ele era um sacerdote, nada mais de outras informações nós temos sobre Ezequiel. No livro também vai ser falado que ele tinha uma esposa
mas sobre filhos de Ezequiel nós não temos nenhuma informação. Uma curiosidade é que o nome Buzi, do seu pai, significa desprezo ou desprezado por Jeová. E o nome Ezequiel significa Deus fortalece ou Deus torna forte. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, já começamos a observar alguns fatos do profeta Ezequiel, onde o pai dele, que recebeu um nome de significado desprezado ou desprezado por Deus, ele, quando tem um filho, ele coloca o nome de Deus é minha fortaleza. Então, muitas das vezes, nos momentos que nós achamos que estamos sendo desprezados, que estamos sendo abandonados, que Deus nos dá força, nos levanta e que Deus nos torna a sua fortaleza. Então, que nós possamos aprender com essa já história do nascimento de Ezequiel, onde o seu pai, que tinha um nome que significava desprezo, ele coloca o nome do seu filho de fortaleza. Que nós possamos sempre, ao invés de nos sentir desprezados, que nós possamos estar sempre fortalecidos no nosso Deus. Amém? Ezequiel, ele foi levado cativo para o exílio da Babilônia, porque antes de o reino ser totalmente destruído, e Ezequiel, ele vai, na vida dele, quando ele se torna um profeta, ele vai fazer várias simbologias, mostrando que o reino de Judá ele vai ser completamente destruído. Antes disso, o rei Nabucodonosor leva alguns sacerdotes, ele leva a família real do rei Joaquim, artesãos habilidosos e os cidadãos mais proeminentes para o exílio. Então, isso nós vemos no livro de 2 Reis 24:14. Então, o profeta Ezequiel, ele é levado para esse exílio pelo rei Nabucodonosor no ano 597 a.C. O profeta Ezequiel, ele era casado, porém sua esposa acabou falecendo repentinamente durante o cativeiro. Então, meus irmãos, nós vemos que Ezequiel, ele era um sacerdote. Então, Ezequiel, ele passou até os 25 anos de idade se preparando, estudando para ser um sacerdote. E é justamente nesse período que ele é levado cativo para a Babilônia. E durante 5 anos ele fica ali, e nós temos relato que aos 30 anos que ele recebe uma visão onde os céus se abrem para ele e ele recebe uma visão de Deus e ele se torna um profeta do Senhor. Vejamos, meus irmãos, que ele passa a vida inteira se preparando, visando ser um sacerdote. Mas só que Deus, ele age muitas vezes nas nossas vidas de uma forma totalmente contrária do que nós estamos planejando, porque os nossos planos têm que ser sempre os planos de Deus. Às vezes Deus tem coisas para a nossa vida que a gente nem tem ideia que vai acontecer. Então, às vezes a gente quer fazer a nossa vontade, mas muitas das vezes o que vai prevalecer é a vontade do Senhor. E nós vemos isso também na morte da esposa de Ezequiel, porque ali Deus estava usando já uma simbologia através da morte da esposa, onde a morte da esposa de Ezequiel simbolizava que o templo
seria destruído. O templo, que era uma coisa tão importante para o povo, também seria destruído e seria tirado do povo, assim como a esposa do profeta Ezequiel foi tirada dele. Nós vemos que aqui Deus, assim como fez com o profeta Oséias, Deus usava os profetas para mostrar ao povo o que iria acontecer e qual era o sentimento de Deus naquele momento. Então nós já estudamos sobre o profeta Oséias, tem na playlist do nosso canal no YouTube um estudo sobre o profeta, uma haftará sobre o profeta Oséias. E aqui, tanto com Oséias como Ezequiel, Deus usa o profeta para demonstrar o que iria acontecer. Então nós vemos aqui que a vida do profeta não era uma vida fácil, porque ele demonstrava, ele não apenas falava o que Deus queria, muitas das vezes o profeta ele sentia tudo aquilo que Deus queria passar para o povo. Então nós vemos aqui que com a morte da sua esposa, ele está demonstrando todo o sentimento que Deus, naquele momento ali, onde o povo iria ser levado para o cativeiro, tudo o que se estava passando, a idolatria, o abandono que Deus, que o povo fez com Deus. E quando Deus tira o templo, porque o povo naquela época eles estavam valorizando mais o templo do que o próprio Deus. Eles tinham esquecido de elevar os seus pensamentos ao Pai, de mostrar a sua dependência por Deus, e eles estavam valorizando muito mais o templo físico do que o próprio eterno. E Jeremias estava já há mais tempo relutando e sofrendo para alertar o povo, e o povo não dava ouvido ao profeta Jeremias. Então Deus também levanta o profeta Ezequiel, e através de várias coisas que o profeta Ezequiel ele fez durante o seu ministério ali profético, para demonstrar ao povo o que iria acontecer através esse triste final que foi o cativeiro babilônico. Mas mesmo assim, com o sofrimento do povo durante 70 anos no cativeiro, Deus nunca abandonou seu povo, e Deus sempre teve o controle da situação. Então o Eterno mostra nesse período onde há um grande sofrimento que ele sempre está no controle, e ele permitiu esse cativeiro na Babilônia para que o povo pudesse novamente restaurar Deus como o seu Senhor, restaurar Deus como aquele que age pelo povo, porque o povo estava praticamente idolatrando o templo e estava esquecendo de quê? De voltar o seu coração e as suas orações para o nosso eterno Pai. Amém? Então, após ser levado cativo, o profeta Ezequiel se estabeleceu junto ao rio Quebar, na vila de Tel Abib, perto de Nupur, na Babilônia. Após 5 anos vivendo no exílio, ele recebeu o seu chamado profético. O profeta vivia na sua própria casa, onde os anciãos vinham consultá-lo. É bem possível que o profeta Ezequiel começou seu ministério profético com a idade de 30 anos, como já foi falado aqui. Caso esteja correto, ele então tinha de 25 a 26 anos quando foi deportado para a Babilônia.
Então, nós vemos que ele se preparou por 25 anos para ser um sacerdote. Ele cumpriu todos os requisitos, né, sendo levita, sendo ali da linhagem de Arão. Ele, como nós já estudamos na Paraxá, ele tinha também o requisito de ser perfeito, que o sacerdote ele tinha que ter também, fisicamente ele deveria ser perfeito, e ele, quando se prepara e quando está apto a se tornar um sacerdote, com 25 anos, ele vai para o exílio, e com 30 anos, quando realmente começa o ministério sacerdotal, começava com 30 anos, ele não é mais sacerdote e ele se torna um profeta. Então, pode ser que na cabeça do profeta Ezequiel, poderia ele estar decepcionado por ter sido levado para o exílio e por não poder mais exercer a sua função de sacerdote. Mas Deus é um Deus que nos surpreende, e ele vai levantar o profeta Ezequiel, não para o ministério sacerdotal, mas para o ministério profético, para ser um profeta do Senhor e para levar a mensagem de Deus para o seu povo. Em seu livro, o profeta se mostra bastante familiarizado com os preceitos da religião judaica e do Templo de Salomão, mas não há qualquer evidência que ele tenha desempenhado alguma função sacerdotal em Jerusalém antes de ser levado para a Babilônia. Por quê? Porque na maioria das vezes a função sacerdotal ela era após os 30 anos de idade. Como ele foi levado com 25 anos, ele não chegou a se tornar um sacerdote no ministério sacerdotal. A verdade, geralmente os sacerdotes começam a exercer as suas funções do templo com 30 anos de idade. Conforme já foi dito, o profeta Ezequiel foi exilado antes de alcançar essa idade. Portanto, quando Ezequiel completou 30 anos, meus irmãos, ele estava vivendo a mais de 1000 quilômetros de distância da sua terra natal, que era Jerusalém. Mas no ano em que ele deveria começar o serviço como sacerdote, Deus o chamou soberanamente para se tornar um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Durante o período em que ele profetizou, o templo estava em ruínas. Então, nós vemos aqui que o templo ele foi destruído. Ele foi destruído, e nós vemos que depois dos 70 anos de cativeiro, o templo ele foi restaurado. E não só o templo foi restaurado, mas foi restaurado também a obediência do povo. E nós vemos que o templo, depois desse cativeiro, ele é restaurado através do profeta Esdras e de Neemias. A chamada do profeta Ezequiel para exercer o ministério profético é uma das mais espetaculares registradas. Esse chamamento é descrito em detalhes no seu livro, tanto no capítulo 1, como no capítulo 2, como no capítulo 3. Então, o profeta Ezequiel, ele tem uma visão onde o céu se abre, e ele tem uma visão dos seres viventes, e essa é uma passagem assim, muito marcante do livro de Ezequiel. E nós vemos que em determinados momentos da Bíblia, né, Deus, quando ele quer mostrar a sua grandeza, essa visão do trono de Deus, ela é mostrada. Nós vemos isso quando tem essa visão com o profeta Isaías também, na passagem onde fala de Estevão também tem essa visão onde os céus se abrem e essa glória de Deus ela é mostrada, e são passagens assim onde Deus demonstra todo o seu poder e toda a sua glória e toda a sua majestade e magnitude. Amém? O grande propósito da mensagem profética do profeta Ezequiel
era incentivar os judeus exilados a permanecerem fiéis a Deus, confiando que ele iria cumprir a sua promessa de restauração. Deus haveria de conduzir a nação novamente à sua terra de origem. Ele teria novamente os tempos de glória para o templo e para Jerusalém. Isso aconteceria após o fim do julgamento divino sobre os judeus. Esse julgamento era evidenciado pelas provações e destruições advindas pela ocasião do cativeiro. E isso aí também nós podemos ver, né? Tanto no livro de Neemias como no livro de Esdras, que essa promessa ela se cumpre. Então o profeta Ezequiel, quando ele anuncia esse julgamento e também ele profetiza sobre a destruição da cidade, ele também assim fala sobre a esperança que haverá um tempo de restauração. E hoje nós vivemos também essa esperança da restauração e da volta do Messias. Que nós possamos estar sempre assim atentos e voltados para buscar a restauração do verdadeiro evangelho, a restauração da palavra viva e verdadeira e eficaz. Que nós possamos buscar cada vez mais o nosso Deus, nosso Pai, através de Yeshua HaMashiach, através de Jesus Cristo, porque só Jesus Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós possamos estar buscando essa restauração através do nosso Deus vivo. Então nós vemos que o livro também do profeta Ezequiel, ele tem vários simbolismos e várias mensagens que ele passou para o povo. E também nós temos grandes revelações no livro do profeta Ezequiel. De qualquer forma, durante essas revelações que o Senhor deu ao profeta, ele também nos dá uma promessa. E voltando agora para o capítulo 37, de 15 a 28, Deus ele dá uma promessa que os povos eles formarão um só povo, tanto na casa de Judá quanto Efraim. Então nós vemos aqui a profecia das duas varas, e é nessa profecia que nós vamos ter o nosso estudo propriamente dito sobre essa profecia do profeta Ezequiel. Para fechar sobre a história, né, o relato histórico do profeta Ezequiel, a Bíblia ela não relata sobre a morte do profeta. Tudo que sabemos é que seu ministério durou pelo menos 23 anos, está lá em Ezequiel 29:17, considerando então que ele começou a profetizar em 592 a.C., quando tinha 30 anos. Ele viveu no mínimo cerca de 50 anos. O profeta Ezequiel, ele não é mencionado em outros livros do Antigo Testamento. Ele também não é citado diretamente no Novo Testamento. No entanto, muitas de suas visões servem de base para o livro do Apocalipse. O profeta Ezequiel, então, foi um profeta muito importante. Nós vemos assim, no livro de Apocalipse, nós vemos também, fala, né, sobre os seres viventes. Então nós vemos muito do seu simbolismo presente no simbolismo de Ezequiel, presente no livro do Apocalipse. Agora nós vamos ler sobre Ezequiel, capítulo 37, do 15 ao 28, que fala sobre essa profecia das duas varas, que é o nosso estudo propriamente dito da nossa porção da Haftarah. Ezequiel 37, 15. E outra vez veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José,
vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro, para que se unam e se tornam uma só vara na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: porventura não nos declararás o que significam essas coisas? E tu lhe dirás: assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E as varas sobre que houveres escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Disse-lhe, pois, assim o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, para onde eles foram, e congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com suas abominações, nem com suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas habitações em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo será Davi, será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, em que habitaram vossos pais, e habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E farei com eles aliança de paz, e será uma aliança perpétua. Eu os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Então, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, palavra viva do nosso eterno Pai. Em Ezequiel, nessa passagem, capítulo 37, de 15 a 28, o profeta ele é instruído a tomar duas varas e escrever numa delas, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros, e na outra para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ele deveria unir as duas varas em sua mão, simbolizando a cura da separação entre elas. Porque nós vemos, como nós já estudamos, que houve uma divisão dos filhos de Léia, Judá, e Raquel, José. E mais tarde, depois, que termina o reinado do rei Salomão, o reino também ele é dividido entre Judá e entre Israel, ou reino de Efraim. Então, a promessa aqui é que o Eterno ele vai novamente unir essas nações. Ele vai novamente tornar esse povo um só povo. O povo de Judá, que são os judeus, e o povo de Efraim, que se espalhou pelo mundo e são os gentios. Então, nós temos uma passagem que pode ser compreendida como unir as duas árvores em uma. Isso nos dá uma base para a descrição de Paulo em Romanos, capítulo 11, dos diferentes tipos sendo enxertados em uma única oliveira. Então, nós gentios, nós estamos enxertados e nos tornamos o povo de Deus, segundo o apóstolo Paulo, nessa passagem, onde nós somos enxertados em uma única oliveira. A vara de Judá continua, os filhos de Israel, enquanto a vara de José incluía toda a casa de Israel. Essa casa de Israel estendida também pode ser contexto para a declaração de Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 12,
de que os cristãos gentios de todas as nações passaram a fazer parte de uma grande comunidade de Israel. Ezequiel, capítulo 37, 25, ele declara que a unidade entre as duas árvores ou varas será cumprida eternamente através de Yeshua HaMashiach, através do reino de Yeshua aqui na terra. A conclusão final dessa profecia acontecerá com o reino milenar, com a volta do nosso amado Yeshua. A parábola indica o desejo de Deus pela unidade entre os povos. Era tarefa de Ezequiel como profeta interceder em favor dessa unidade. Há uma batalha espiritual contínua na qual as forças malignas tentam dividir o reino de Deus. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 17. O povo de Deus em todas as gerações encontra-se assumindo lugar na brecha entre os dois grupos, segurando um na mão direita e outro na mão esquerda. Embora Israel tenha voltado a ser uma só casa, Judá, essa profecia ainda não se cumpriu novamente, porque quando o povo judeu ele retorna para Israel em 1948, quando novamente toma posse após a Segunda Guerra Mundial daquele território, ele novamente se torna a voltar a ser um povo, ele volta para a sua terra de origem e volta simbolicamente a formar o reino de Judá. Mas só que a profecia ela vai se cumprir quando Yeshua, quando Jesus retornar e reunir a nação em torno de uma só fé em nosso Salvador. Então, é isso que nós estamos, esse é o nosso anseio, essa é a nossa oração, para que a promessa dessa profecia, ela seja concluída. E essa profecia ela só vai se cumprir com a volta de Yeshua, onde as duas casas, as duas varas, elas se tornarão uma só vara, onde o povo de Deus se tornará uma só nação. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que nós possamos aprender com esse importante profeta, o profeta Ezequiel, e que nós possamos estar cada vez mais buscando que essa profecia ela vai se concretizar e ela vai se cumprir, e que nós possamos estar preparados para a volta de Jesus e para o cumprimento dessa profecia, e que nós possamos estar incluídos nesse enxerto dessa oliveira. E nós só vamos estar realmente enxertados nessa oliveira se nós estivermos sempre obedientes e atentos a seguir o caminho que é Jesus, a seguir essa luz que é Jesus, e que nós possamos ser sempre filhos de Deus e seguidores e obedientes do seu caminho. Muito obrigado por mais essa oportunidade e até o nosso próximo encontro, sempre estudando e aprendendo mais dos profetas, das histórias, das curiosidades, né? E que muitas coisas assim, às vezes o livro do profeta Ezequiel é um livro interpretativo, é um livro assim, muitas vezes até difícil a compreensão, mas que Deus possa estar sempre nos dando e nos capacitando para discernir, para aprender, sempre através dos profetas, homens que viveram na carne, homens que sofreram, homens que tiveram a responsabilidade de passar o peso da palavra de Deus para o povo. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Shalom, shalom.